ok? Bom, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Esses verbos, eles têm duas estruturas. Uma sem o pronome e outra com o pronome, tá? E aí diz o seguinte, esses verbos admitem duas construções. E aí eu coloquei VTD mais OD. Você tem um verbo transitivo direto, consequentemente eu preciso de um objeto. Mais OD. E aí eu vou colocar a frase para vocês visualizarem com mais facilidade. Esqueci o livro de... botar LP, tá? De língua portuguesa. E aqui... lembrei o nome daquela professora. Vamos lá. Esquecer e lembrar, esses verbos admitem duas construções, tá? VTD mais OD e depois verbo pronominal mais D mais objeto indireto, tá? Verbo pronominal é aquele verbo que vem acompanhado de um pronome, tá? Do nosso pronome oblíquo. Então eles têm duas construções. Esqueci, esquecer e lembrar, tá? Então vai ser VTD mais OD. Então quem esquece ou quem lembra, esquece alguma coisa e lembra alguma coisa. Por isso eu esqueci o livro e não ao livro, por exemplo, tá? Eu sei que ficaria estranho, mas é só pra eu mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho um VTD, consequentemente o livro de LP vai ser o meu OD. Então com o verbo esquecer e lembrar eu tenho essa estrutura aqui. Verbo transitivo direto e objeto direto. Lembrei o quê? Não é lembrei do nome daquela professora, por exemplo. Lembrei o nome, porque quem lembra, lembra alguma coisa. VTD, consequentemente, OD. Tranquilo? Então, esses verbos aqui estão sozinhos, eles não estão acompanhados de um pronome, tá? Agora, vamos ver a segunda estrutura, porque eu disse que eles admitem duas construções. Vamos lá. Vamos lá. Verbo pronominal. Vou botar V, tá? Pronominal. Opa. Pronominal mais D mais OI. E aí eu coloquei um exemplo. Esqueci-me. Caramba, tô errando tudo. Esqueci-me do livro DLP. E o outro é lembrei-me do nome. Vou botar reticências aqui. Gente, prestem atenção. Se o verbo for pronominal, ou seja, o verbo vier acompanhado de um pronome, vai ter verbo pronominal mais D mais OI. Então, eu falei que eu esqueci o livro de português. Agora, aqui eu tenho esqueci-me. Se eu, no caso aqui, se a estrutura é esqueci-me, eu vou precisar da estrutura do D, tá? Claro, aqui o do, esqueci-me de livro de português, não. A gente vai ajustar, tá? Então, aqui eu tenho o verbo pronominal, esqueci-me, mais o de, tá? No caso aqui o do, e o objeto, livro de LP, tá? Então, se eu colocar o verbo pronominal, o verbo acompanhado de um pronome, assim como eu lembrei, a estrutura vai ser o verbo mais a preposição mais o objeto indireto, tá? Então, lembrei-me. Lembrei-me de quê? Do nome daquela professora, tá? Não foi lembrei o nome, lembrei-me. Se tem essa estrutura do verbo pronominal, a gente vai ter que colocar a preposição e o objeto indireto, tá? Tranquilo até aqui, gente? Avançando. Os verbos obedecer e desobedecer. Eles são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Estou apagando. Vamos lá.
são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Obedeça aos regulamentos, tá? Não pode ser obedeça aos regulamentos, porque os verbos obedecer e desobedecer, eles são transitivos indiretos e pedem a preposição a, ok? Se vocês puderem imprimir e grifar, isso é importante, tá? Então não é obedeça os regulamentos, obedeça aos regulamentos, tá? Desobedecia com frequência a meus pais. Desobedecia quem? A meus pais, tá? Não é desobedecer com frequência a meus pais, não, a meus pais, porque os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos e pedem a preposição a. Apesar de serem transitivos indiretos, esses verbos admitem voz passiva. Quando nós trabalhamos voz passiva, eu disse que só poderia ir para voz passiva os verbos transitivos diretos, tá? Por exemplo, alugam-se casas. Aí eu tenho uma passiva sintética. Se fosse para analítica, seria casas são alugadas, porque o verbo é transitivo direto, então ele permite essa conversão. Com os verbos transitivos indiretos, isso não é possível, exceto com os verbos obedecer e desobedecer. Por exemplo, os regulamentos da escola são obedecidos por todos. Meus pais eram desobedecidos com frequência. Percebam que eu consigo construir uma voz passiva com verbos transitivos indiretos, o que não acontece com outras estruturas, com outros verbos, ok? Essa aqui é uma exceção, beleza? Verbo preferir. Como eu disse, o nome era preferível. A mesma coisa acontece com o verbo preferir. Eu prefiro uma coisa à outra. O verbo preferir, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Além disso, não admite o advérbio mais, pois quem prefere já gosta mais, tá? Prefiro futebol a basquete. A mesma coisa, preferível é preferível a e preferir a. Então eu prefiro futebol a basquete, beleza? E pra gente fechar, o verbo visar. Visar, ele vai ser transitivo direto quando tiver o sentido de dar visto ou mirar. E ele vai ser transitivo indireto quando significar pretender, ter em vista, ter em mente. Então vamos ver os exemplos. Vise bem o centro do alvo. Ele vai ser transitivo direto quando for no sentido de mirar. Então, se vise bem o centro do alvo, mire bem o centro do alvo. Então, na verdade, esse visar vai ser transitivo direto. Então, não admite preposição. Agora, aí vamos para o segundo exemplo. Já visaram os passaportes, ou seja, já deram visto nos passaportes? Esse visar aqui é no sentido de dar visto. Então, ele é também transitivo direto. E por último, quando significar pretender, ter em vista, ter em mente. Então, um exemplo. Essas medidas devem visar o bem ou ao bem da comunidade. Então, essas medidas devem o quê? Ter em vista, ter em mente o quê? O bem da comunidade. Então, na verdade, esse visar aqui vai ser visar ao bem da comunidade, tá? Porque pretende-se o quê? Esse bem, alcançar esse bem. Então, na verdade, esse visar aqui vai ser transitivo indireto. Tranquilo, gente? Espero que sim. Na sexta-feira vou passar os outros exercícios, não deixem de fazê-los, porque regência verbal e regência nominal são as matérias do nosso teste. Então, se vocês não fazem, vocês ficam com uma falha, com uma oportunidade de tentarem resolver as questões e até mesmo de tirar as dúvidas, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.